Eu vou falar sobre um tópico sensível pra mim. Na época eu tinha 18 anos, como eu acordei com meu irmão me retirando do chão e o que eu tava fazendo nesse bendito cemitério da Consolação. No meu caso, não era necessário, sinceramente. Foi horrível. Mal sabia eu que aquela era só a primeira vez que eu diria isso. Nessa festa da Thalia, eu bebi tanto, mas tanto. Nessa ocasião, eu combinei com alguns amigos da gente fazer o esquenta e nós fomos lá assistir esse filme de terror, na porta da igreja. Perfeito, babacas. E graças a Deus eu não fiz isso, fiquei quietinho durante. Não eram mais suficientes, já que eu estava trancado dentro de casa. Era causa ou consequência? Todo domingo eu acordava com sensação de dengue, literalmente. Hoje eu vou abrir meu coração aqui pra vocês de uma maneira muito especial. Eu vou falar sobre um tópico sensível pra mim. Na verdade, eu acho que hoje em dia não é mais sensível, mas é um tópico que em algum momento foi. E eu quero contar pra vocês aqui sobre o meu processo de ter parado de beber álcool. Eu estou há 3 anos sem botar uma gota de álcool na minha boca. Pode parecer fácil pra quem me vê hoje feliz na balada, me divertindo sem beber, mas no começo não foi assim. E eu imagino que muita gente tem essa vontade na vida de parar de consumir álcool, mas é uma coisa tão enraizada nos nossos dias que fica difícil. Então, diferentemente dos outros vídeos que eu fiz aqui, brincando, reagindo à Xuxa e tudo mais, ou a Anitta, esse vídeo é um pouco mais sério, mas eu acredito que ele vai te ajudar muito, não só se você tem vontade de parar ou não o álcool, mas sobre outras metas da vida que você tem vontade de fazer e às vezes você não encontra forças porque todo mundo tá fazendo diferente. Então fica aqui comigo, eu sugiro que você assista o vídeo, pode ser com a tela desligada mesmo, não tem problema, porque talvez seja um vídeo um pouco mais longo do que os outros que eu faço, mas pode ter certeza que vai ser um vídeo que vai te conectar com uma versão sua que talvez você nem saiba que existe. Eu acredito que não tenha como eu falar sobre o processo de ter excluído o álcool da minha vida sem contar como era a minha vida antes, enquanto eu bebia. Então eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho 36 anos, sou aqui de São Paulo e eu comecei a beber com 18 anos. Na época, gente, eu não precisava ter iniciado, porque muita gente diz que começa a beber para se soltar. Eu nunca fui uma pessoa tímida. Mesmo assim, as pessoas ficavam me sugerindo álcool lá quando eu tinha 18 anos, falando assim: bebe, você vai se soltar mais, vai se divertir mais. Aí você experimenta uma coisa, experimenta a outra, e quando eu vi, já tinha virado comum que eu chegasse no evento e pegasse logo um drink, independentemente do estado que eu estivesse. Na época, eu tinha 18 anos, como eu falei pra vocês, e eu ia muito numa balada que fica ali na Rua dos Ingleses. O nome da balada é Túnel, uma balada extremamente divertida, e eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia era pedir uma caipirinha de saquê com os meus amigos. Todos nós pedíamos a mesma coisa. Eu consigo visualizar que para algumas pessoas realmente o álcool fazia muita diferença. Elas chegavam tímidas, tinham vergonha de interagir com outras pessoas e elas acabavam se soltando depois do álcool. No meu caso, não era necessário, sinceramente. Eu me lembro que o consumo da caipirinha de saquê na época ficou tão frequente que eu já chegava lá e o barman preparava para mim enquanto ele me via na fila. Assim que eu chegava, ele me entregava a caipirinha de saquê e ele cobrava lá no cartão. Eu já tinha virado um cliente frequente sem perceber. Mas por que eu tô contando isso para vocês, gente? Eu tô contando porque eu quero que vocês percebam que existe uma pressão social pra gente beber. A gente percebe em clipes, a gente percebe em propaganda, a gente percebe em batizados de criança, a gente percebe em casamento, em todo lugar o álcool tá presente. E como eu disse para vocês, eu não acho que o álcool em si seja um problema, mas é um hiperestímulo que tem nas nossas vidas pra gente consumir. E enquanto tá dentro do controle, eu não vejo problema mesmo. Porém, eu acabei saindo do controle. Mas calma que eu ainda tô contando do começo, então não vou pular para a parte de quando eu percebi que eu tava saindo do controle. Bom, eu comecei com a caipirinha de saquê, depois eu comecei a tomar as outras caipirinhas que tinham, e até que um dia me deram uma tal de caipirinha de vinho. Essa caipirinha de vinho, que eu acho que muita gente nem conhece, foi a coisa mais gostosa que tinha. E por ela ser tão docinha, eu nem imaginava que fazia tão mal. Então eu tive a minha primeira ressaca. Foi horrível ter a primeira ressaca de vinho barato. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma coisa medonha. Eu fiquei 2 dias seguidos passando muito mal e envergonhado. E lá naquela época, com os meus... Daí eu já tinha uns 20 anos. Eu falei, nunca mais eu bebo na minha vida. Mal sabia eu que aquela era só a primeira vez que eu diria isso, de muitas outras. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, você também passou por isso. E essa questão de associar o álcool à diversão começou lá quando eu tinha 18 anos. Porém, quando eu tinha uns 25, aconteceu uma outra coisa que eu tenho certeza que é bem comum também, mas que hoje em dia todo mundo normalizou. Eu comecei a fazer os maravilhosos esquentas, ou seja, você bebia antes para você chegar no ambiente já soltinho. E como eu disse para vocês,
eu não tinha necessidade disso no começo, mas por algum motivo eu me esqueci disso e eu comecei a comprar essa ideia de que eu tinha que beber antes para eu já chegar lá alegre no local. Nessa época eu tive muitos amigos, então realmente parecia uma coisa super legal. Eu encontrava as pessoas nas casas delas, ou a gente ia para algum bar antes, ou a gente ficava numa praça, e era muito divertido. Realmente parecia que era a melhor coisa do mundo, fazer uma esquentinha antes do rolê. Eu falando desse jeito alegre aqui, fica parecendo até que, ai, realmente é uma coisa legal. Mas calma, espera aí que tem muita história pela frente ainda, não tenha pressa. Bom, eu bebi dos meus 18 até os meus 33 anos, então são muitas histórias, obviamente que eu não vou contar todas, mas eu quero contar para vocês um dia em que eu estava no Cemitério da Consolação. E o que que eu estava fazendo nesse bendito Cemitério da Consolação? Eles fizeram uma sessão de filme de terror lá. Sim, teve uma sessão de filme de terror lá. E na verdade eu acho que aconteceram outras vezes, mas a que eu fui foi só uma vez. Ali me chamou a atenção um comportamento meu. Comportamento esse que eu repeti outras vezes. Nessa ocasião, eu combinei com alguns amigos da gente fazer o esquenta e nós fomos lá assistir esse filme de terror. Eu estava levemente bêbado, só que eu percebi que eu estava me escorando no fato de ter bebido para fazer coisas, mesmo sabendo que eu não estava tão bêbado assim. Eu estava exagerando aquela sensação e eu estava literalmente brincando com todo mundo na fila. Eu comecei a falar que eu era sobrinho da Madonna e que eu poderia cortar a fila. E eu sabia que eu não estava tão bêbado assim e que eu estava fingindo estar tão bêbado. Hoje em dia eu consigo perceber isso como muleta. Na verdade, eu só precisava de uma muleta para fingir ali que eu estava mais solto do que eu realmente estava e estava agindo como um perfeito babaca. As pessoas que estavam bêbadas começaram a rir, ah, sobrinha da Madonna, que engraçado. E as pessoas que estavam sóbrias na fila, era a grande maioria, ficavam me olhando de um jeito de, poxa, menino vai encher o saco durante a sessão inteira de filme. E graças a Deus eu não fiz isso, eu fiquei quietinho durante o filme porque eu também queria assistir. Nesse meio tempo, eu fui me relacionando com pessoas, eu tive namoros, alguns namoros até que longos, e eu percebi o quanto o álcool era ruim na minha vida já nesses relacionamentos. Era só beber que os ciúmes crescia e as brigas vinham. Não foi uma, não foi duas, não foi três, várias discussões no meio da rua, já tratei amigos mal, já briguei dentro de casa, já cheguei em casa bêbado e deixei as portas abertas. Gente, um surto, várias coisas já me aconteceram. E se você bebe álcool com frequência, você deve ter todas essas histórias e muitas outras, né? Por volta dos meus 30 anos de idade, eu tive uma coisa que muita gente tem nesse Brasil: crise de pânico. Bom, eu fiz 30 anos na pandemia e como muitos de vocês, na pandemia eu tive crise de pânico. Na verdade, eu acho que a pandemia só me fez parar e analisar coisas que já estavam acontecendo comigo, pelo menos um ano antes da pandemia, mas foi ali, com o tempo da pandemia, que eu tive que ficar em casa, que eu comecei a ter que lidar com essas coisas, já que as válvulas de escape que eu usava durante o meu dia a dia não eram mais suficientes, já que eu estava trancado dentro de casa. E eu torço de coração que você não saiba o que é uma crise de pânico, mas se você souber, você sabe muito bem que às vezes a gente bêbado se assusta muito com a sensação do pânico quando ele vem, enquanto você está ali fora do controle das suas próprias emoções. Nessa época eu tive que tomar remédios controlados, eu tomei por mais ou menos um ano e meio. Foi aí que a minha psicóloga me sugeriu que eu parasse de beber. Ela disse que estava difícil o tratamento porque eu ficava muito fora de mim no fim de semana e com os efeitos dos remédios tudo potencializava. Então ela estava tendo dificuldade de saber o que era eu e o que era o efeito do álcool e o que era o efeito do remédio. Então ela me pediu para parar um tempo só para ela poder saber bem se tudo que estava me acontecendo no fim de semana era causa ou consequência. E foi ali, naquele período que eu tentei fazer a primeira pausa para eu poder cuidar da minha saúde mental, que eu percebi que eu estava viciado. E por que que eu percebi? Porque foi muito difícil parar. Então aquele menino do começo do vídeo que eu falei para vocês, que chegava nos lugares conversando com todo mundo, que estava feliz, tinha mudado bastante. Eu chegava nos lugares tenso. E não, gente, não foi por conta da crise de pânico, porque ela já estava controlada, eu já estava tomando remédio há um ano e pouco. Não foi por conta disso, foi literalmente porque eu já não sabia como era estar nos ambientes sóbrio. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter vícios, eu não gosto que substâncias me controlem. Eu gosto muito de saber o que eu estou fazendo, onde eu estou e para onde eu estou indo. Então vocês imaginam como foi tenso para mim perceber que eu estava num ambiente com amigos e naquele ambiente eu estava extremamente ansioso, com medo de não ser legal o suficiente e de ser o estranhão do rolê, o chatão. Porém, esse estranhamento para mim foi muito bom, porque foi ali que eu falei, preciso parar com isso, e comecei a assistir vídeos no YouTube, a falar com pessoas que não bebiam,
para entender o que elas faziam para se divertir, porque eu literalmente não lembrava. Eu já estava com 33 anos e eu tinha começado a beber com 18. Então eu estava há muitos anos, todos os fins de semana, bêbado. E eu acredito que muita gente não percebe, mas nos últimos vários anos da sua vida você não passou um fim de semana sóbrio e às vezes você nem se deu conta disso. E quando eu paro para pensar, eu percebo que não foi uma circunstância ou outra que me fez querer parar de beber. Foram várias. Uma delas foi quando eu fui no batizado da minha sobrinha. Minha sobrinha foi se batizar numa igreja católica, não teria festa nenhuma, era literalmente a igreja católica e voltar para casa para dormir. Porém, eu fui o caminho inteiro bebendo cerveja, parei, pedi para parar o carro no barzinho da esquina para eu pegar outra, fiquei parado na porta da igreja tomando uma cerveja para eu aliviar algum tipo de tensão social que eu estava ali, e eu entrei depois que eu senti que eu já estava um pouquinho bêbado o suficiente para poder interagir ali com as pessoas. No outro dia, eu parei para pensar e eu fiquei lembrando porque eu vi uma das fotos que eu estava com a minha sobrinha no colo e eu estava com uma lata de cerveja na porta da igreja. Não que tenha problema você beber uma cerveja, mas eu estava indo no batizado da minha sobrinha e por algum motivo aquela circunstância foi tão tensa para mim que eu precisei me entorpecer antes de ir para lá. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? A melhor parte não é o processo de eu perceber que eu precisava parar de beber. A melhor parte é o processo após a minha decisão, ou seja, nos últimos 3 anos. Mas esse vídeo aqui tá ficando muito longo, então eu vou ter que fazer uma parte 2. Eu vou resumir para vocês tudo que eu falei no vídeo em poucos segundos. Eu contei para vocês lá dos meus 18 anos e como foi esse processo de começar a beber, até o processo em que eu me senti mais popular e mais querido, passando um pouco pelo processo ali da pandemia, pelo processo das primeiras ressacas, e uma ressaca que eu não contei para vocês, que foi a pior de todas, e na verdade eu não acho nem que foi pior fisicamente falando, mas sim moralmente falando, foi durante uma festa que os fãs da Thalia organizam todos os anos. Eu sou fã da Thalia e eu sempre participo. E nessa última festa não poderia faltar, e eu fui, era uma festa open bar. Eu já estava ali no auge dos meus questionamentos sobre parar ou não de beber, com ressacas cada vez mais fortes, mesmo bebendo poucas latinhas de cerveja. E sim, algumas vezes eu tomei poucas latinhas de cerveja porque eu queria entender se eu estava com algum problema, porque as ressacas estavam cada vez piores. Todo domingo eu acordava com sensações de dengue, literalmente. Eu fiz exames, o médico falou que estava tudo bem e que talvez era o meu corpo que não estava querendo. Eu literalmente fiz todos os exames que vocês imaginarem, de DST a fígado e rim. Tudo estava perfeito. Nessa festa da Thalia, eu bebi tanto, mas tanto, que eu cheguei em casa sem saber como, sem me lembrar de metade da festa e o pior, eu deixei todas as portas da minha casa aberta e acordei com meu irmão me retirando do chão, me colocando no sofá e falando pra mim: "Não acredito que você deixou tudo aberto. Por sorte, o seu cachorrinho não fugiu." Então, gente, foi bem intenso tudo que eu passei. Obviamente que não dá pra resumir vários anos da sua vida em um vídeo de 10 minutos, mas eu contei pra vocês o primordial. Eu espero que vocês fiquem aqui pra parte 2, onde eu vou contar a melhor parte, que é a parte onde eu paro de beber, é onde eu conto pra vocês como é que eu faço pra sair normalmente. Eu continuo saindo igual antes. Eu literalmente vou pra todos os lugares que eu ia antes. Eu vou pra balada, eu vou pra shows, eu tenho os mesmos amigos e muita gente fala pra mim como é que você consegue estar sóbrio numa balada 3 horas da manhã sem usar nada, porque sim, gente, eu não uso nada literalmente. Eu fico só com a minha coquinha zero, uma água e tá tudo certo. E eu quero dizer pra vocês se sentirem à vontade pra me mandarem perguntas também, porque eu vou fazer essa parte 2, onde eu vou responder todas elas. Eu já tenho algumas perguntas que me mandaram no Instagram pra eu responder, mas eu vou responder de vocês também, tá bom? Eu acredito que a parte 2 vai ser mais interessante, porque vai ser justamente a parte em que eu vou resumir pra vocês esses últimos 3 anos, que são os 3 anos mais importantes, já que é o período em que eu literalmente não consumi uma gota de álcool. Vou contar pra vocês o que eu tô fazendo, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.